convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, nesta manhã um pouco mais fria do que os últimos 3 dias do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Percebemos que na região metropolitana começa o calor a aumentar. E aqui também. E hoje, em específico, nós amanhecemos agora nesse momento, agora que temos o santuário abrindo das nuvens. Mas eu tenho certeza que será um dia muito bonito e proveitoso, não só aqui, como aí, com você que está em sua casa, no seu trabalho, ou se dirigindo para alguma atividade, trabalho, casa, alguns ainda escola. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Certamente vos lembrais do como nós vivemos juntos, do como nos aproximamos de vós, do como diante das intempéries da vida estivemos convosco. Certamente vos lembrais das inúmeras alegrias que passamos juntos. Certamente vos lembrais do quanto éramos dedicados ao serviço que prestávamos a vós. E o maior serviço que prestamos foi de ter-vos anunciado o Evangelho. Vós sois testemunhas, vós vistes, vós tocastes, vós experimentastes aquilo que o Evangelho é capaz de fazer convosco. Ora, vós vistes o como que nós fomos junto de vós. Não quisemos ser pesados, mas quisemos, antes de tudo, ajudar-vos a acolher pela pregação não uma palavra humana, mas a palavra de Deus mesmo. E nós vemos que ela produziu fruto entre vós. Paulo aos Tessalonicenses. Nesse pequeno trecho tão singular e rico, fica evidente a tranquilidade e a consciência leve que Paulo tem diante de sua missão junto aos Tessalonicenses. Nós vos exortamos, vos encorajamos, vos insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus. Ele que vos chama ao reino e à sua glória. A exortação, o encorajamento e a insistência. A exortação, enquanto alerta, sempre tem mais peso para aquelas pessoas que conseguem perceber em quem os exorta o mínimo de coerência. É difícil demais nós escutarmos alguém que nós admiramos, que vemos como um referencial na nossa história, nos chamará a atenção.
Existem algumas pessoas que o simples olhar ou uma simples recomendação já é como que uma... Eu não vou daí dizer uma bofetada, eu vou ser mais sutil. É como se alguém pulasse com os 2 pés nos nossos peitos. Tem algumas pessoas que quando falam alguma coisa, é melhor que a gente possa enfiar a cabeça dentro de um buraco e ficar ali por pelo menos 3 anos. E o porquê disso? Essa pessoa se torna uma referência não só do que diz, mas pelo modo com que vive. A exortação de Paulo a cada um é para que possam, de fato, rever-se e orientar-se diante do Evangelho. Mas uma exortação qualificada, e principalmente dessas pessoas, as quais, quando recebemos uma admoestação ou um alerta, ela sempre vem com encorajamento. Não é simplesmente uma exortação onde se diz: você não conseguiu atingir tal meta, você talvez se comportou de tal modo. O encorajamento é mostrar a grandeza que aquele que é exortado carrega, o que ele pode ser, e ajudá-lo a perceber caminhos para chegar a tal estatura da qual se afastou e para a qual exortamos, a fim de que ele retome o seu foco. E a insistência. A insistência de acreditar que sim, é possível. Porque à medida com que a exortação de alguém relevante chega até nós, ao contrário do que geralmente acontece quando é um que a gente olha e vira... Eu não vou usar um ditado aqui, eu não acho melhor não. Ainda eu preciso manter-me fora da cadeia. Não vou usar esse ditado, esse não. Mas eu vou dizer exatamente assim. Tem algumas pessoas que quando chamam nossa intenção, imediatamente a gente vira e fala assim: fulano, é claro que vocês são mais santos, vocês não passam por isso, mas fulano, falando isso comigo. Não que uma exortação, uma admoestação de um erro possa ser minimizada por causa da conduta de outra pessoa. Mesmo que alguém haja e proceda de modo errado, se ela nos exorta para aquilo que é o certo, que bom, mais um sinal de que nós precisamos ficar mais atentos. O encorajamento, ele é feito por quem acredita em nós. Agora, a insistência não é só de quem acredita, mas é de quem se compromete conosco. Paulo aos Tessalonicenses está dizendo algo que é muito mais do que simplesmente dizer que pregou o Evangelho, que não deu trabalho para eles, que não foi pesado do ponto de vista financeiro. Pelo contrário, ele está dizendo: eu tenho a alegria de ter estado convosco e ter visto o que o Evangelho conseguiu produzir em vós. Eu tenho a alegria de ter visto tudo isso. Eu participei da vossa vida e da caminhada que fizestes junto de nosso Senhor. Eu vi, eu toquei, eu experimentei isso. E abraçastes a fé, produzindo em vós frutos coerentes com aquilo que recebestes. Não um conselho, não a palavra de alguém que admiráveis, mas pelo contrário. Acolhestes a palavra de Deus. Portanto, caríssimos, hoje é importante que nós tenhamos só essa reflexão. Temos a consciência diante de Deus e de outros, temos a consciência diante de Deus e de outros, de olhar para o nosso viver e, como Paulo dizer: eu me esforcei para ser a vós mais do que um pregador, mais do que um aconselhador. Eu tenho a consciência de ter sido mais do que simplesmente alguém que cita os versículos bíblicos.
Eu realmente, no meu proceder e no meu viver, acolho a palavra de Deus como aquilo que ela é? Mônica, uma mulher que, particularmente na história da igreja, admiro, que fora mãe, viúva, esposa e freira. É o exemplo daqueles que exortaram, encorajaram, insistiram para que tantos se comportassem com a dignidade de quem conheceu o que significa ser filho de Deus. Mônica, em sua história inteira, dedicou-se a fazer com que seu filho, Agostinho, literalmente, vivesse conforme a dignidade que ela sabia que ele possuíra. A dignidade de quem fora buscado por Cristo, amado por Cristo. Mas ainda que ele tenha trilhado caminhos bem vergonhosos, ela insistiu, encorajou e exortou. Agostinho, ao referir-se à sua mãe, fala como alguém que acreditara nele mesmo quando ele não acreditara. Referência não só de mãe ou de ser humano, mas de alguém que acreditava naquele que deu a vida por nós. Ele teve a alegria de ver em Mônica um pouco de Paulo. Seria significativo que no nosso tempo nós tivéssemos tantos que pudessem também ver essa característica de Paulo, que é a de que no seu proceder, sem falar muito, comunique a quem ele segue, quem é a razão de seu viver. Portanto, acolhestes, e vos pergunto, acolhestes a palavra da vida, acolhestes a palavra da verdade, deixastes com que ela produzisse em vós o efeito do que significa palavra da vida, palavra de Deus, vos tornastes evangelhos vivos ou somente apresentais um papel social? Diante de nosso Deus e Senhor, com confiança, coloquemo-nos em um instante de meditação sobre isso. Peço a Arthur que nos ajude com o teclado, a fim de que possamos refletir sobre isso. Simplesmente, será que eu realmente me porto e vivo como quem acolheu a palavra que é de Deus?